da palavra de Deus, porque empolgação vai passar, vai faltar até força para orar. Quem já se sentiu sem força para orar? Irmãos, tem dia que é extremamente difícil, falta palavra, falta ânimo, falta tudo. Mas se você lembrar da palavra, se você tiver palavra, se você tiver alimento que veio da palavra, a sua fé vai permanecer inabalável. Diga amém. Então nos voltemos à palavra de Deus, nos voltemos à Escritura Sagrada o quanto antes. Amém, amados? Vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse 22, a partir do verso 10. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga eu. Eu espero. Eu escutei algum eu aí no meio do povo. Eu espero você achar. E se você está vendo seu irmão, a sua irmã tendo dificuldade, ajude ele aí. Outra coisa, nós de vez em quando lançamos alguns projetos no Instagram. E eu lembro que nos 12 dias de orações, nós, além do culto noturno, tínhamos 2 lives diárias de oração. E o número era reduzido. Mas nós estamos agora num novo projeto, que é o projeto de leitura da palavra de Deus. E tem gente que diz, né? Quer ver igreja vazia é chamar para orar. Pois eu vou mudar esse jargão, esse ditado. Quer ver igreja vazia é chamar para ler a Bíblia. Porque nas lives de oração era pouca gente. Mas tem muito mais gente, ou melhor, tinha muito mais gente do que nas lives de leitura da palavra do Senhor. E eu sei que cada um tem a sua própria devocional. Eu espero que cada um tenha, né, o seu próprio cronograma de leitura da palavra. Mas é interessante que quando a gente se reunia para orar por temas específicos de bênção nas lives, desce pelo menos o dobro de pessoas que estamos tendo para lives de leitura da palavra de Deus. Eu acho que nada é por acaso. E infelizmente demonstra muitas vezes o interesse de se conhecer a palavra do Senhor. É fácil ler a Bíblia toda? Não, meu irmão. Quem está lendo comigo sabe que de vez em quando dá uma gagueira em uns nomes lá que tem lá, que só o sangue de Jesus tem poder, de nome tão diferente que tem aqui na Bíblia, porque são nomes de origem hebraica. Então é diferente para nós mesmos. Talvez para nós é extremamente esquisito e para eles não, é algo normal, porque são nomes na linguagem deles, da língua deles. Mas apesar das dificuldades, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Não há desculpas. Temos que ler a palavra de Deus. É o manual do cristão. Eu já comprei uma vez algo para a loja onde eu trabalhava algum tempo atrás. E quando chegou esse algo, era um eletrodoméstico. Era uma impressora. Eu tirei da caixa, não li o manual, me achando alguém que sabia de tudo. Peguei a impressora e enfiei na tomada. 5 minutinhos depois, eu nunca vi tanta fumaça na terra. 110, não 220. Mas por que eu fiz isso? Porque não li o manual. Se tivesse lido, estava lá implícito, né? Tem que colocar em como é o nome que fala? Transformador, para não queimar. E muito crente está se queimando no caminho porque não lê o manual, que é a palavra de Deus. Quer viver de uma maneira que agrada a Deus sem se queimar? Conheça a palavra do Senhor. Diga ao seu irmão isso: conheça a palavra de Deus, não pela boca de homens, mas pela própria palavra, que é outro problema. Eu me acomodo para ouvir a palavra pela boca do pastor Jeronias, e a gente tenta aqui ao máximo trazer o que a palavra diz, mas não se conforme com isso não. Vá na fonte, vá na Bíblia, vá na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 22, a partir do verso 10. E ele disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto, continue sendo injusto, e aquele que é impuro, continue sendo impuro, e aquele que é justo, continue sendo justo, e aquele que é santo, continue sendo santo. Verso 12. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra.
Verso 13: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Verso 14: abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham o direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Verso 15: porque ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os devassos e os assassinos e os idólatras e quem quer que ame a prática da mentira. Verso 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. Verso 17, e o último da leitura de hoje, pelo menos por enquanto: e o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede venha, e aquele que quiser que tome gratuitamente da água da vida. Diga graças a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante da Tua face, diante de quem Tu és. E louvamos a Ti porque o Senhor já tem falado conosco através da primeira parte deste culto, através de tudo aquilo que o Senhor direcionou o Teu Filho a fazer durante a primeira parte, através dos louvores que foram escolhidos por cada departamento e cada órgão da Tua casa. Obrigado, Deus, porque verdadeiramente a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder tem se manifesto neste lugar sobre as nossas vidas, e já podemos dizer que não somos mais os mesmos. O Senhor já trouxe renovo sobre nós, Pai, e louvado e agradecido seja o Teu nome por isso. Mas é diante de Ti, Deus, que queremos Te pedir: continua a falar conosco através da Tua palavra. Ó Deus, mais uma vez eu reconheço diante de Ti, diante do Teu povo, que nada tenho, nada posso e nada sei, mas confio na excelência do Teu poder que foi depositada em mim, em nós, que é a presença do Teu Espírito. Então usa-me para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja e para a edificação da nossa vida, Pai. Fala o nosso coração. É isso que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Estamos para encerrar hoje, se Deus permitir. Temos aí 40 minutos para fazer isso e esperamos que dê tempo. Esse estudo, entre aspas, do livro de Apocalipse no culto de domingo. Não foi em ritmo de estudo. Os irmãos que estiveram aqui desde o primeiro sermão sabem que a gente tentou trazer sim um ritmo pentecostal, que é aquele ritmo que a gente gosta. Quem é do fogo aí, diga glória a Deus. A gente gosta sim da graça, do poder, da virtude, mas também amamos o conhecimento. E a Bíblia diz que a gente não perece por falta de fogo não, viu? A gente perece por falta de conhecimento de Deus. Então nos propomos aí a trazer essa série de mensagens a respeito do Apocalipse, que eu confesso aos amados, não foi nada fácil. E eu sei que para alguns irmãos foi extremamente difícil, porque por mais que a gente tenta não ter um ritmo de estudo, de vez em quando é impossível não tê-lo, dependendo do assunto que nós estamos a tratar neste livro. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que perseverou, que esteve aqui conosco durante todos os domingos da série de mensagens sobre o livro de Apocalipse. E louvo a Deus também por você, que talvez não pôde estar todos os domingos, mas se esforçou a estar o maior número de domingos possíveis. Quem veio todos os domingos até agora, diga amém. Levanta a mão aí para eu ver. Quem veio todos os domingos dessa série do Apocalipse? Alguns irmãos. Então, já posso dizer que vocês são conhecedores, pelo menos a grosso modo, daquilo que o livro do Apocalipse nos diz a respeito das bênçãos vindouras. Quem pode dar graças a Deus? Mas também a respeito da nossa responsabilidade como cristão para receber essas bênçãos vindouras. E também a respeito do juízo que virá sobre aqueles que não quiseram crer ou sobre aqueles que não tiveram o compromisso necessário depois de crer no Senhor. Entenda, é necessário crer. Diga assim após mim: é necessário crer.
não tem como receber os benefícios que estão aqui sendo citados no livro de Apocalipse se eu não crer. E depois de crer, é necessário ter compromisso com aquilo que se diz crer. Diga assim, é necessário ter compromisso. Então, primeiro eu tenho que crer, depois compromisso com aquilo que creio, para receber todas as bênçãos que o livro de Apocalipse diz que a igreja terá direito. Quem pode exaltar ao Senhor? Semana passada terminamos o capítulo 19 de Apocalipse. Abre aí no capítulo 20. E como eu disse, a gente certamente pulou alguns assuntos, porque era impossível em 4, 5 mensagens falar sobre tudo. Dentre algumas coisas que a gente pulou, eu gostaria de falar uma antes de entrarmos na mensagem de hoje, que é das 2 testemunhas que serão levantadas durante a grande tribulação. Que existe muito debate teológico a respeito dessas 2 testemunhas. Alguns acreditam que será Moisés e Elias, outros acreditam que será Enoque e Elias. Existe uma corrente de pensamento também que acredita que será 2 homens que estarão com a unção que um dia esteve sobre Moisés e sobre Elias, que confesso que comungo desta opinião. E o que essas 2 testemunhas farão durante a grande tribulação? Darão um aviso do juízo de Deus que chegou. Darão mais uma vez a oportunidade de salvação para todos aqueles que vão estar na grande tribulação. E a Bíblia diz que eles serão usados com grande poder, grande glória, grandes sinais serão feitos através da vida deles, porque Deus verdadeiramente os usará. Mas a Bíblia também diz que mesmo assim, aqueles que estarão durante a grande tribulação aqui, rejeitarão a Deus, ao ponto de matarem as 2 testemunhas. Diga misericórdia. E ao ponto de festejarem a morte das 2 testemunhas. O texto bíblico nos diz que a festa será tão grande que vai se assemelhar ao que temos com o Natal, onde as pessoas vão enviar presentes umas para as outras, porque as 2 testemunhas foram mortas. Será que a humanidade que estará aqui durante a grande tribulação será uma humanidade perversa? Mas a Bíblia diz também que depois de certo tempo da morte deles, Deus vai fazer com que em cadeia nacional, para que todo olho veja que esses 2 que foram assassinados por causa da pregação da palavra de Deus venham ser ressuscitados. Diga glória a Deus. E todo olho verá a ressurreição deles. E a Bíblia diz que depois de ressuscitados, vão dar mais uma palavra de julgamento para aqueles que estarão durante a grande tribulação aqui, e depois serão arrebatados aos céus e estarão com Deus neste lugar para todo e todo e todo sempre. Então eu não podia deixar de falar dessas 2 testemunhas que haverão durante a grande tribulação, que serão usadas por Deus, que morrerão por causa da chamada, mas serão ressuscitadas e serão levadas ao céu para estar com o Senhor para todo e todo sempre. E aqui está mais um simbolismo, mais uma figura de linguagem para aquilo que vai acontecer com a igreja. Muitos morreram por causa da fé, muitos morrem por causa da fé hoje, mas haverá o dia que serão ressuscitados, haverá o dia que serão levados para o céu e estarão com Deus naquele lugar para todo e todo sempre. Quem pode glorificar e exaltar a Deus? Então, não desista, continue servindo a Deus. Está te pedindo muito servir a Deus? Dê tudo o que for necessário, inclusive a própria vida, porque a recompensa que Deus tem para aquele que for fiel a Ele é bem maior do que qualquer coisa que você pode ter de bom neste mundo, de qualquer milagre que você possa receber nesta terra. Não se compara com aquilo que Deus tem preparado para o povo dele nos céus, na eternidade e principalmente na presença dele. Aleluia. Eu já disse isso aqui durante essas mensagens. A gente sente uma fração diminuta da presença de Deus. Quem já sentiu a presença de Deus aqui, levanta a mão e dá glória. Eu garanto a você que foi uma fração, olha, diminuta. Isso aqui ainda é muito, porque se eu fechar muito você não vai ver nada. O que a gente sentiu foi uma fração pequenininha da presença de Deus. Eu fico imaginando quando a gente estiver lá, quando não houver mais limitação do corpo, porque o corpo vai ser transformado.
quando não houver mais nada que separe nós dele. Imagine quando chegar o dia que o veremos face a face, assim como ele é. Aleluia. Meu irmão, só de imaginar isso, eu já posso dizer: nada nesta terra de bom se compara à experiência que um dia teremos com ele. Quem acredita nisso, glorifique e exalta a Deus. Indo à mensagem de hoje, que é a conclusão do livro de Apocalipse. Semana passada nós falamos dos flagelos, dos juízos de Deus que veio sobre a terra, sobre aqueles que não quiseram crer em Cristo ou disseram crer, mas não serviram a Deus da forma que Deus esperava, que Deus requeria. É a igreja que vai ficar, e infelizmente parte da igreja no dia do arrebatamento do Senhor, ela vai ficar. Diga assim: misericórdia, Senhor. Quem não quer que seja você, diga assim: que não seja eu. Bem, gostei da empolgação aí, que não seja eu. Esses que vão ficar, e aqueles que não quiseram crer em Cristo de jeito nenhum, de forma alguma, vão ficar aqui durante a grande tribulação, e não vão ficar de flosô não, sombra e água fresca não. Haverá juízos, que falei semana passada: os selos, as trombetas e as taças. No final de tudo isso, haverá, eu dizia antigamente, a terceira guerra mundial. Hoje eu não sei se será, porque talvez a gente tenha a terceira guerra mundial agora, né? Não sei qual guerra mundial será, mas será uma guerra mundial, onde todas as nações da terra se voltarão contra Israel. E nesse momento, para muitos, para a grande maioria, é o fim de Israel. Porque, para você que não sabe, Israel equivale ao Sergipe. Que nação pequenininha, né? Aí eu fico pensando, como é que uma nação tão pequenininha, tão insignificante, falando geograficamente, falando até em número de habitantes, é uma nação tão importante até hoje para o planeta Terra. É porque quando Deus escolhe, Deus faz o pequenininho importante. Diga glória a Deus. Talvez não tenha estatura, né? Não tenha verdadeiramente o poder que alguns talvez enxergam nos Estados Unidos, na própria Rússia, até no Brasil, mas foi escolhido por Deus. Então Deus faz o pequenininho grande. Aleluia. E aí imagine o cenário: todas as nações da terra se voltando contra Israel. E assim será. Tanto que a última das taças vai fazer com que o rio Eufrates venha a ser secado. E neste caminho do rio Eufrates é que os exércitos do mundo vão contra Israel. E neste momento, quando Israel vai sucumbir, vai ser derrotado, vai ser destruído, eu não sei se você lembra, eu espero que você lembre, os céus se abriu, e aí veio o cavaleiro do cavalo branco verdadeiro, aleluia, aquele que tem escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele veio para quê? Para cumprir as promessas que fez a Israel, porque Israel tinha se convertido, a gente falou sobre isso também, e agora Israel estava do lado certo, finalmente. Como eu disse, uma das coisas que eu queria ver aqui da grande tribulação era a conversão de Israel, mas eu prefiro ficar querendo, eu prefiro estar no céu. Não quero ver não aqui pessoalmente não, não quero conferir em loco não, isso não, prefiro estar lá. Mas Israel vai se converter, e mediante a conversão, Deus vem defender Israel da destruição. E no texto que lemos, que é o capítulo 19, a partir do verso 11, nós vimos que Jesus não vai vir sozinho. Diga glória a Deus. E eu disse que ele viria com um grande exército, montado também em cavalos brancos, vestidos de roupa branca. Alguém lembra quem é esse grande exército? Nós, a igreja que foi arrebatada. Você virá com o Senhor para guerrear em favor do povo de Deus. Diga glória a Deus. E nesse dia haverá a derrota do anticristo, haverá a derrota do falso profeta. E a partir do capítulo 20, verso 1, a gente vai ver Satanás sendo detido. Antes de continuar aqui, eu quero até dizer algo que eu tentei dizer em todos os outros sermões, mas não consegui, porque é tanta informação, e agora me veio a mente, eu não vou deixar passar não. A visão que nós estamos trazendo aqui do livro do Apocalipse é uma visão pré-tribulacionista. O que é isso, pastor? Existem várias visões a respeito do Apocalipse, e nós estamos pregando aqui a visão que a nossa denominação, a nossa igreja tem. A Igreja Brasil para Cristo acredita que o Apocalipse ele vai se desenrolar de acordo com a visão pré-tribulacionista.
tribulacionista, da qual eu fui um fiel e ardente defensor por muito tempo. Hoje eu continuo defendendo, mas confesso que eu tenho um pouquinho agora de dúvida de quando será o arrebatamento, porque a diferença está exatamente aí. O pré-tribulacionista acredita que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, por isso o termo pré-tribulacionista, pré-tribulação. Então a igreja não vai passar pela tribulação. Diga graças a Deus. Mas diga assim seja. Porque a gente não tem 100% de certeza. A gente sabe que o arrebatamento vai acontecer. Diga graças a Deus. Mas quando? Há dúvidas. E existe outra visão, que é o mid. O que é o mid? É o meio. Alguns acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação. Eu falei semana passada sobre o acordo de 7 anos que foi rompido no meio. Alguns acreditam que é exatamente quando o acordo vai ser rompido, durante a grande tribulação, que Jesus vai vir arrebatar a igreja dele. Então isso quer dizer que a gente vai passar pela metade da tribulação. Diga assim: Deus seja conosco. E existe ainda algumas igrejas, principalmente as tradicionais, que acreditam que o arrebatamento vai acontecer pós-tribulação, que vai acontecer no final da grande tribulação, que quando Jesus vir, antes dele vir, ele virá para arrebatar a igreja, e quando ele arrebatar a igreja, depois ele virá com a igreja para derrotar o anticristo, o falso profeta, e fazer o que vai fazer com Satanás aqui a partir do capítulo 20, verso 1, que eu confesso, eu não consigo acreditar. Para mim não faz sentido a visão pós-tribulacionista. Então eu queria deixar claro isso, até porque alguns irmãos, que eu fiquei feliz quando veio me perguntar, porque eu vi que está estudando a Bíblia, que está procurando conhecimento. Então eu preciso deixar claro, a visão da nossa igreja é a visão pré-tribulacionista, e é por isso que nós estamos seguindo essa visão enquanto pregamos. Isso vai mudar alguma coisa? Vai não, Jesus vai voltar, diga amém. Se ele vai voltar no antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, pouco interessa. Eu só sei de uma coisa: ele vai voltar para levar aquele que for fiel, aquele que estiver verdadeiramente andando segundo a vontade dele. Se você é um desses, você vai ser arrebatado por ele, seja antes, seja no meio, ou seja depois. Diga graças a Deus. Continuando de onde paramos semana passada, Jesus veio com a igreja, deu vitória a Israel, pegou o anticristo, o falso profeta, lançou no lago de fogo e enxofre. O texto diz que foi lançado eles dois lá vivos. Misericórdia. Nesse corpo de carne, tanto o anticristo como o falso profeta foi jogado lá no lago de fogo vivo. Capítulo 20, a partir do verso 1, pegue a sua Bíblia e vamos ler. Diz assim: E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo, e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Verso 3: E lançou-o no abismo sem fundo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem, e após isso ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Então, no final da grande tribulação, a trindade satânica é derrotada. O anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo, e o próprio Satanás, ele é amarrado em uma corrente por um anjo e preso no lago de fogo durante quanto tempo, igreja? Quanto tempo? E aí você pode perguntar: por que 1000 anos? A Bíblia vai nos descrever que este 1000 anos, ele é o cumprimento de Deus das promessas feitas a Israel. Lembra que foi prometido a Davi que da descendência dele viria um, do qual o trono dele nunca mais teria fim. Então esse descendente é Jesus Cristo. Diga assim: esse descendente é Jesus Cristo. Nós lemos no começo da mensagem lá a raiz de Davi. Então Jesus é o representante da linhagem de Davi, que vai reinar sobre Israel e vai trazer cumprimento sobre todas as promessas feitas a Israel. Então neste período, aquela terra que foi prometida por Deus a Abraão, depois reforçada a Isaac, depois reforçada a Jacó, depois que foi dada por meio de Moisés a todo o povo, terra essa que nunca foi conquistada de fato por completo, durante esse período de 1000 anos, ela vai ser conquistada por completo, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é que vai conquistar essa terra para Israel. Diga graças a Deus.
Então, durante esse período, haverá um reinado do próprio Cristo na terra. Imagina isso. Jesus não virá mais como o cordeirinho a ser sacrificado, não. Aleluia. Jesus virá como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores, com o corpo glorificado. Não virá sozinho, não. Virá comigo e com você. E o texto nos diz, vamos ler a partir do verso 4, o que é que o texto diz? E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido a sua marca em suas testas, ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Oh glória! Israel vai reinar nesta terra na pessoa de Cristo durante 1000 anos, trazendo o cumprimento de todas as promessas. Mas também uma promessa que foi feita a mim e a você se cumprirá, porque Cristo disse que aquele que permanecesse até o fim, aquele que estivesse com ele até o fim, aquele que fosse fiel até o fim, reinaria com ele. Aleluia! E o texto diz que aqueles que foram fiéis, aqueles que chegaram a dar a própria vida pelo Cristo, esses vão reinar com Cristo também nesta terra durante 1000 anos. Aleluia! Olha para o irmão que está do teu lado. Olha para ele aí. Olha para o outro lado agora. Vê se tem cara de rei. Vê se tem cara de rainha. Vê se tem cara de príncipe. Vê se tem cara de princesa. Porque é isso que você será durante o reino milenar. Você vai reinar com o Senhor. Aleluia! Você vai julgar com o Senhor. Você vai mandar com Deus. Aleluia! Nós seremos feitos reis, príncipes do Senhor no reino milenar de Cristo nesta terra. Talvez alguns já viram aqui também algumas imagens, né? Algumas ilustrações de pessoas fazendo carinho na cabeça de leão. Quem já viu aqui? Tinha até uma seita aí que distribuía muito esses encartes, né? Alguém deitado sobre o urso, fazendo carinho na cabeça de um leão. Porque esse período ele é registrado na Bíblia como um período do milênio, onde não haverá mais a briga entre os animais selvagens e os seres humanos. Haverá harmonia, haverá paz plena durante esses 1000 anos nesta terra, porque quem vai estar reinando aqui é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo, e onde Ele reina existe paz, existe harmonia, não existe mais conturbação. E deixa eu abrir um parênteses aqui, deixa Ele reinar na tua casa, que a paz que lá precisa, que a conturbação que lá existe, vai deixar de existir, porque Deus será o governante do teu lado, do teu coração e da tua família. Continuando a leitura aqui onde paramos, verso de número 5. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E aqui vem uma advertência, viu? Bem-aventurado o que participar da primeira ressurreição. Quando é a primeira ressurreição? Na volta de Cristo. Vigia. Porque quem deixar para ser ressuscitado na segunda ressurreição, segundo o texto bíblico, não vai ser ressuscitado para salvação, vai ser ressuscitado para condenação. Diga misericórdia, Senhor. Por isso, bem-aventurado o que participar da primeira. Aquele que foi fiel, aquele que foi justo, aquele que se sacrificou, aquele que fez sacrifícios por Deus, esses serão participantes da primeira ressurreição, e esses serão considerados bem-aventurados. O que é alguém bem-aventurado? É alguém extremamente feliz, e não tem como ser diferente não. Na presença de Deus, reinando com Ele para todo e todo sempre, temos que ser realmente extremamente felizes. Então persevere para que você ressuscite na primeira ressurreição. Continuando a leitura a partir do verso 7, diz assim: e quando completarem-se
os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Irmãos, eu confesso que quando eu li Apocalipse a primeira vez, foi uma das partes da Bíblia que eu fiquei mais confuso. O próprio Cristo vai estar reinando sobre Jerusalém durante 1000 anos, juntamente com a igreja. Haverá um livre acesso do céu na terra no céu em Jerusalém, onde a capital Jerusalém será a capital do mundo, onde todos os povos da terra vão ter que ir lá para Jerusalém para reconhecer que Jesus é Senhor. Lembra quando diz que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor? Vai ser nesse período também. Ninguém vai poder se opor a Deus durante os 1000 anos, porque afinal de contas, quem pode se opor ao Deus Todo-Poderoso? E esses povos que vão estar ali, são todos convertidos? Não, vão ter pessoas que ainda não tiveram a sua vida voltada para Deus. Alguns sobreviventes, ainda que poucos, da grande tribulação, que vão servir a Deus a pulso, diga assim, a pulso, durante 1000 anos. E a Bíblia diz que depois que acabar os 1000 anos, Satanás vai ser solto. Diga assim, Satanás vai ser solto. E o texto diz que esse desgraçado, infeliz, miserável, chamado diabo, ele ainda vai conseguir convencer esses que receberam o governo de Deus durante 1000 anos para se voltarem contra Deus. O poder de convencimento desse infeliz é muito grande, viu, irmãos? Porque todos que estão ali viram qual foi o fim dele no final da grande tribulação. Todos que estão ali viram o próprio Cristo glorificado, sentado no trono em Jerusalém, governando o mundo. E mesmo assim, o diabo vai soltar a lábia e vai convencer todas as nações da terra a mais uma vez marcharem contra o próprio Deus agora. Diga-se misericórdia. Mas vão marchar em vão. Vamos seguir o texto. Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou. Verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre. Nesse texto está a derrota definitiva de Satanás. Quem pode glorificar a Deus por isso? Glorificar um pouco. Nesse texto está a derrota definitiva desse desgraçado, miserável, chamado diabo. Quem pode glorificar a Deus por isso? E sabe o que eu acho lindo do texto? É porque muita gente pensa que o diabo tem reino, que o diabo tem trono, que o diabo tem castelo, que o inferno é o reino do diabo. Não, o inferno é a cadeia do diabo, é onde o diabo vai ficar para todo e todo sempre sofrendo pelo mal que fez contra mim e contra você. O diabo não é rei de coisa nenhuma, não. O diabo é alguém que já foi sentenciado à derrota dele, e este dia da sentença a ser aplicada está chegando. Quem pode glorificar e exaltar a Deus? Então não se deixe levar pelo diabo, não. Eu preguei quinta-feira aqui sobre isso. O diabo é um dos nossos inimigos. Alguns consideram ele o mais poderoso. Não, ele já tem sentença de derrota. O inimigo mais poderoso que nós temos, olhe para você, é você, não o diabo. O diabo espera que você erre para que ele possa fazer alguma coisa. Então o inimigo mais poderoso da sua vida é você mesmo, não é o diabo. O diabo está derrotado. A sentença ainda não foi aplicada, mas será aplicada em breve. Aleluia. Então não tema ele não, mas também não se renda a ele não. Permaneça fiel para que você não se torne mais um derrotado como ele é. Ele não quer reinar ninguém não, porque ele sabe que está derrotado. Ele quer tornar as pessoas, aqueles que não creram em Deus, derrotados, como ele é um derrotado. Quem é mais que vencedor aqui? Então persevere. Não vale a pena ficar do lado do diabo não. Seguindo a leitura, verso 11. E eu vi um grande trono branco,
e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Lembra que eu falei que haverá um tribunal chamado Tribunal de Cristo? Quem lembra disso? Diga amém. O Tribunal de Cristo vai servir não para condenar crente nenhum, mas para dar prêmio ao crente que tem direito a prêmio, ou para fazer passar vergonha o crente que tem, infelizmente, que passar vergonha. E por que o crente vai passar vergonha depois de salvo? Porque no Tribunal de Cristo só vai salvo porque deixou de fazer o que Deus mandou fazer. Você recebeu um talento, pelo menos um. Diga para o seu irmão, você tem um talento, pelo menos um, e Deus quer que você use esse talento para a glória dele. E se você usar o talento para a glória dele, você vai ser recompensado. Diga graças a Deus. É aquilo que chamamos biblicamente de galardão. Vai ser dado a todo aquele que usar o talento para a glória de Deus. Aproveitar as oportunidades. E tem muita gente que não aproveita, então vai ser muita vergonha, viu? E eu fico pensando, passar vergonha na frente de Paulo, passar vergonha na frente de Mateus, de João, na tua frente lá, porque eu sei que eu vou passar, que eu sei que eu perdi muitas oportunidades. Eu vou ter umas coisinhas para ganhar, acredito que sim, mas eu também vou ter algumas vergonhinhas para passar. Eu espero que o lado do ganhar seja maior do que o lado do envergonhar, e eu espero que assim seja na sua vida. Diga amém. Então faça, meu irmão, então trabalhe, então use do talento e do dom que Deus tem confiado a você, para quando chegar lá, você ter uma sacola cheia de prêmio. Apesar que também haverá uns constrangimentos, viu? Porque você sabe melhor do que eu que você podia ter feito bem mais do que você fez até hoje. Quem reconhece isso, diga misericórdia. Estou vendo que vai ser muita vergonha mesmo, Jesus. Nesse tribunal não. O tribunal do grande trono branco é um tribunal de condenação. Diga assim, condenação. Isso quer dizer o quê? Ninguém vai ser salvo nesse tribunal aqui. Haverá a abertura de livros. Pelo menos 2 tipos de livros serão abertos. Um chamado livro da vida, onde está registrado o nome de todos os salvos. Quem tem o nome escrito lá, levanta a mão e dá glória. Oh, glória. E ninguém tem o nome escrito lá por mérito próprio, por esforço próprio. O seu nome foi escrito lá pelo próprio Deus, por causa da fé que você teve nele, porque você disse: eu creio que Jesus Cristo é o único e suficiente e salvador da minha vida. É nesse momento que Cristo na eternidade colocou teu nome lá. Diga glória a Deus. E só vai ser salvo, irmãos, quem tiver o nome escrito no livro da vida. E por que se abriu outro tipo de livro além do livro da vida, que foi o livro das obras? Porque aqueles que não crerem em Cristo vão ser julgados pelas suas obras. E aí é que está o grande problema. Porque nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Receberemos prêmio pelas obras depois da fé. Porque as nossas obras sem a fé em Cristo primeiro não valem de nada. Não há um justo sequer. Sequer não há. Então, se alguém vai ser julgado pelas obras, isso quer dizer que este alguém será o quê? Condenado. E aí os livros das obras vão ser abertos. Eu não vou pedir para ninguém dizer misericórdia não, porque eu creio que todos são crentes, e se não são ainda, vão se tornar hoje. Diga amém agora. Mas se tem alguém, porventura, na live, ou me ouvindo distantemente, ou aqui, talvez, que ainda não é cristão, que ainda não creu em Cristo, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu sinto muito. Se for julgado pelo livro da obra, vai ser condenado. Porque nada que possamos fazer de bom aqui é suficiente para pagar o preço que tínhamos pelo pecado que foi cometido diante de Deus. Ou tu acha que ele viu o filho dele por quê? Porque o filho dele era o único que
podia de fato pagar o preço. Que muita gente prega de maneira errada. Satanás não recebeu preço nenhum no dia que Jesus morreu. Ninguém devia nada ao cão, ninguém devia nada ao diabo. Nós devíamos a Deus. A humanidade devia a Deus. Existem alguns pregadores que não têm conhecimento nenhum da Bíblia, que deviam ficar calados no lugar de estar pregando essa abobrinha, que acha que Jesus morreu para pagar preço a diabo. Diabo não tem nada a receber não. A única coisa que o diabo vai receber é lago de fogo, é inferno, é de eternidade e eternidade lá queimando. Entenda isso. O preço foi pago por próprio Deus. E só somos salvos se reconhecermos que foi feito por Cristo na cruz. Pelas obras, vou usar um ditado que muita gente gosta de usar hoje, né? Umas palavrinhas assim, que diz assim: pelas obras, já era. Vai para o inferno. Já dei um exemplo aqui. Pode ser o pior criminoso da face da terra. Vou falar de Hitler aqui. Se Hitler, que eu acredito que não, eu não vou dizer que espero que não, porque eu não posso desejar a condenação de ninguém. A gente tem que desejar a salvação, viu? Mas se Hitler, antes de morrer, tivesse aceitado a Jesus, ele ia para o céu. Simples assim. Porque não é pelas obras que ele fez ou deixou de fazer, é pelo sacrifício de Cristo. Quem já ouviu falar de Hitler aqui, da história de Hitler? Que provavelmente é o pior ser humano que habitou nessa terra, né? Se tivesse aceito a Cristo antes de morrer, de fato, de verdade, ia para o céu. Quem conhece alguém muito bom, mas não é crente, levanta a mão. Quem conhece uma pessoa muito boa, mas que não é crente, levanta a mão. Esse cidadão que é muito bom, é um pai maravilhoso, é um patrão maravilhoso, é alguém que realmente todo mundo vê virtude nele. Se ele não aceitar a Cristo, ele vai para o inferno. Essa é a justiça de Deus. Isso é o que a palavra de Deus diz. Ninguém é salvo pelas suas obras. As suas obras não passam de trapo de imundície. E para quem não sabe o que é trapo de imundície, é absorvente usado no pior dia da menstruação. Não tem aquele absorvente que é uma coisa asquerosa. Não tem? Aquilo ali é a minha justiça e a tua justiça diante de Deus. Diga misericórdia. Então, quem não tiver com o nome escrito no livro da vida, vai ser julgado pelo outro livro. E quem for julgado pelo outro livro já está perdido. Seguindo o verso 13: e o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas condenados. Porque a salvação só é dada a quem tem o nome escrito no livro da vida. Não pelas obras, mas pela fé. Seguindo: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se não tiver o nome no livro da vida, vai ser julgado pelo livro das obras, e com isso vai ser lançado no lago de fogo. Existe aí uma religião que é prima nossa, que fundamentou a sua doutrina lá em Roma. Todo mundo sabe de que eu estou falando. Quem entendeu de que eu estou falando, diga amém. Que prega um falso purgatório. O texto é claro: foi para o inferno, vai ser lançado aonde? No lago de fogo. Ponto final. Depois da morte segue-se o juízo. Que juízo esse? Morreu, está reservado por esse momento. Temos um advogado ali. Tem gente que está presa, mas não está julgada. É assim ou não é? Esperando o quê? Julgamento. Sabe que a pessoa de fato errou, mas está esperando o quê? O julgamento. O inferno hoje não passa de uma prisão provisória, da qual não vai se sair. Quem foi para o inferno está esperando o julgamento para confirmar o juízo que já é claro: inferno. É igual o paraíso hoje, que todo mundo aqui gostaria de ir quando morresse. Quem gostaria de ir para o paraíso aqui depois de morrer, diga amém. Rapaz, ó, se eu morrer eu até quero ir, mas eu não queria ir para o paraíso não, eu queria ser arrebatado para não morrer. Mas se você quiser morrer para ir para o paraíso, você me diga qual o hino que eu canto aqui no dia do seu funeral. Mas eu não queria morrer não, queria ir direto para o céu no arrebatamento. O paraíso hoje também não é o céu definitivo, é uma sala de estar do céu.
Quem foi para o paraíso também não vai para o inferno mais, como quem foi para o inferno não vai para o céu. Quem foi para o paraíso vai ser arrebatado por Jesus, diga amém. Quem foi para o inferno, segundo acabamos de ler, infelizmente vai ser lançado no lago de fogo. Vou correr para terminar, não quero deixar para depois. Capítulo 21. Nós vemos aqui a descrição da Nova Jerusalém. Eu vou ler alguns versículos, não vou ler todo o capítulo, porque verdadeiramente a hora não nos deixa fazer isso. E apesar de saber que temos aqui, se não todos, a grande maioria que ama a palavra de Deus, diga amém. Irmãos, eu estou tão feliz de pregar o que eu estou pregando durante esses dias, porque eu estou vendo a igreja prestando atenção. Eu vi alguns dias a igreja... Aí de vez em quando eu vi os irmãos olhando o relógio, né, crente? Eu vou lançar uma palavra profética que quem olhar o relógio vai ficar cego. Misericórdia. Não precisou nem eu pedir para falar misericórdia. A igreja já saiu falando misericórdia, né? Meu Deus, viu? Ai, Senhor. Mas eu notei durante alguns dias o cansaço, porque como eu disse, estudar não é fácil não, irmão. Tá aqui quem tem profissão, quem estudou muitos anos para tê-la, que sabe o que eu estou dizendo. É fácil estudar, irmãos? É cansativo ou não é? É. A mesma coisa se aplica às coisas espirituais também, às coisas de Deus. Tem dia que a gente vai estar radiante, explodindo, mas tem dia... Jesus. Tem dia que eu vou ler a Bíblia lá na live, que só Deus sabe como eu queria estar fazendo aquela live, só que não. Mas eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que fazer. E aí que está o segredo de quem vence e de quem não vence. Tem gente que não tem disciplina nenhuma, infelizmente vai ficar na mesma situação até aprender a ter disciplina. Mas quem tem disciplina naquilo que tem como objetivo vai crescer, vai ser vitorioso naquilo que deseja fazer. Então isso não se aplica só às coisas espirituais, não, viu? Isso se aplica na vida toda. Seja disciplinado. Você quer algo, pergunte a Deus se Deus quer aquilo para você. Se Deus disser ok, seja disciplinado daquilo. Siga o alvo, aponte para o objetivo e dê o que der, sangue na canela, vá em frente, porque Deus vai te dar vitória. Diga glória a Deus. Isso vale para tudo, viu? Depois não adianta ficar chorando o leite derramado, porque o leite já se derramou. Seguindo, capítulo 21, a partir do verso 1, vamos ler alguns versículos, provavelmente até o versículo 8. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. Lembra que quando o trono branco foi colocado, a terra, o céu, tudo que se existia deixou de existir, porque o Deus Todo-Poderoso, aquele, o grande, chegou e a terra não resistiu à presença dele. Será que ele é glorioso? Aleluia. Quando a gente lê Deus aparecendo a Israel no Monte Sinai, no deserto, a gente vê que geralmente ele vem envolto a nuvens escuras. Quem tinha percebido isso já na leitura da Bíblia? Alguns, misericórdia, leiam a Bíblia, pelo amor de Deus. Por que ele vinha envolto em nuvens escuras? Porque a terra não suportaria ver ele do jeito que ele é. Eita, Deus está vendo. Então ele vinha como que com cortinas ao redor dele, para que a glória dele, o resplendor dele não invadisse a terra toda, porque se invadisse a terra seria destruída, porque a terra é corrupta e o nosso Deus é plenamente santo. Então diante da santidade dele, se ficasse totalmente visível a terra, essa santidade, a terra seria destruída por completo. Só que quando ele veio nesse trono branco, ele não veio envolto em escuridão não, ele veio como ele é, ele veio resplandecendo, e quando ele chegou, a terra se desfez na hora. Será que teu Deus é poderoso? Oh glória! Será que teu Deus é santo? Eita Deus tremendo, eu me empolgo com esse Deus, viu? Eita Jesus! A terra não resistiu. Por isso eu duvido muito gente que diz que está na presença de Deus e vive numa prática contínua e progressiva do pecado. Tem gente que aceita Jesus, ainda que prossiga numa vida de pecado, mas ele não consegue crescer na prática do pecado. Mas tem gente que diz que aceitou a Cristo, continua pecando, e pior do que isso, ele vai avançando na prática do pecado. Conheceu a Deus não, porque quando Deus chega, a santidade de Deus é tão grande que ele exige de nós santidade. Aleluia. Ele exige de nós mudança de vida, mudança de atitude, mudança de caráter. Quem teve o encontro com Deus é transformado pela presença de Deus em sua vida.
E se você não foi transformado até agora, eu peço ao Deus do Sinai que desça sobre você e que Ele venha envolto em alguma escuridão, porque senão você vai morrer. Mas que Ele venha sobre a sua vida e transforme você de uma vez por todas. Porque quem encontrou Deus tem a vida transformada. Ele veio, a terra se desfez na hora. E aí por isso que agora está dizendo aqui: eu vi um novo céu e uma nova terra, que eu quero dizer a você, vai ser criada para eu e você desfrutar. Eita glória! Seguindo, verso 2: e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Isso para mim e para você. Diga glória a Deus. A nova Jerusalém celestial vai descer sobre essa terra. Não é mais o céu que a gente conhece, a terra que a gente conhece, nem o mar existe mais. Será um novo céu, uma nova terra, que para mim é uma conexão da terra que existia com o céu que existe. Não haverá mais separação entre as duas coisas, e nós estaremos aqui com Ele. Foi preparada para mim e para você. Diga glória a Deus. Nós seremos o seu povo para sempre, e Ele será o seu Deus para sempre. Ninguém mais vai poder tirar você da presença dEle. E Ele não vai mais também, de forma alguma, se afastar de nós. Não porque foi isso imposto a Ele, não, porque Ele escolheu isso. Porque sempre quando Ele escolheu estar comigo e com você. Deus nunca quis se separar de nós. Diga glória a Deus. E aí vem a parte bonita que muita gente já leu, muita gente conhece. Verso 4: e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte. Quem pode glorificar a Deus? Nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: e eis que eu faço nova todas as coisas. Diga glória a Deus. Essa dorzinha de cabeça, essa dor nos ossos que você está sentindo aí, essa dificuldade de saúde que você está sentindo aí, lembra do último velório que você foi de uma pessoa que você amava? Tudo isso não vai acontecer mais, não vai existir mais. As lágrimas vão ser enxugadas de uma vez por todas, do meu olho e do teu olho. Diga glória a Deus. Eita coisa tremenda, aleluia. E ainda no verso 5 ele diz: e ele disse-me: escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. E vai aí uma palavra para o ateu, para aquele que se acha filósofo, conhecedor, que quer muitas vezes nos desmoralizar por causa da nossa fé. Olha o que o texto está dizendo: essas palavras são verdadeiras e fiéis. Não quer crer, não creia. Não quer se render, não se renda. Mas nós vamos continuar fiéis ao Senhor. Pode apontar o dedo, pode desmoralizar, pode dizer que a gente é doido, tudo tantã, mas a gente vai para o céu, para a presença de Deus, e lá permanecer para todo e todo sempre. Aleluia. Certa vez Jesus disse que existia uma verdade. Pilatos perguntou: que verdade é essa? Está aqui, ó. É a palavra de Deus. Quer saber o que é verdadeiro? Quer saber o que é fiel? Está aqui, ó. Para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Verso 6: e ele disse-me: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Meu irmão, é gratuito. Não é pela tua obra, é pela fé. Está sedento, está precisando de Deus. Renda-se hoje, curve-se hoje, passe a servi-lo hoje, que é de graça. Ele tem água de vida para o meu coração e para o teu coração, para a minha vida e para a tua vida. Se renda ao Senhor urgentemente. Não deixe para hoje, para depois de amanhã, porque você nem sabe se terá ainda hoje, se terá depois de amanhã. Renda-se hoje. É gratuito. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho.
Olha para o teu irmão e diz assim: é aquele que vencer. O interessante é que nós temos a ideia de que aquele que vence é aquele que chega primeiro, principalmente no Brasil. A nossa seleção brasileira é vice-campeã mundial algumas vezes, mas ninguém lembra qual os anos que ela foi vice. Só lembra dos anos que ela foi campeã, porque tem a ideia, né, de que quem venceu é quem chegou primeiro. Biblicamente não é a mesma ideia, não. Quem venceu é aquele que chegou até o fim. Não importa chegar primeiro. Quanta gente que eu conheço que começou e correu, mas correu, viu? Rapaz, foi para mais longe do que eu tô, assim, quilômetros de distância. Quem conhece alguém assim, que quando se converteu, mas correu mesmo, evoluiu de uma hora para outra, chegou longe, assim, rapidamente? Quem conhece alguém assim? Mas infelizmente hoje, eu não falo isso me gloriando não, viu? Nem quero que você se glorie. Esses que começaram e correram tanto, se avançaram tanto, foram tão longe, estão caídos, derrotados. E infelizmente Deus sabe que meu coração fica triste com isso. Muitos estão até condenados, porque morreram sem Deus, sem paz e sem salvação, porque pensaram que era correr demais, era chegar primeiro. Não, é chegar até o fim. Aquele que vencer é aquele que vai chegar até o fim. Olha para o seu irmão e diga assim: aquele que vencer é aquele que vai chegar até o fim. Então dê um grito pentecostal para ele assim, diz assim: persevera! Tá não, ainda tá aquele pentecostal meio friozinho. Olha para ele agora como pentecostal do Prado, Ré, do Té. Eita, aleluia! E diz a ele aí: persevera, crente! Chega até o fim. Não é chegar primeiro não, vai devagarinho no teu ritmo, mas chega. Vai se arrastando, mas não desiste, não para. Vai agarrado na orla de Jesus, sendo carregado por Ele, sendo arrastado por Ele, mas vence, porque é o que vencer. Tudo que eu citei aqui vai ser recebido por Ele. Aleluia. Não haverá pódio de primeiro, segundo, terceiro, 15º lugar, não. Vai ser um pódio onde todos vão ser primeiro lugar, porque chegaram até o fim. Persevera. E para terminar, irmãos, porque eu não sei se vocês notaram, o que eu estou lendo aqui é uma repetição do que nós lemos no começo, lá no capítulo 22. Tem uma lista ingrata aqui, que mostra algumas das coisas que infelizmente vão impedir aqueles que gostariam de estar lá, porque todo mundo quer o bem aqui. Quem quer o bem aqui, levanta a mão. Se você quiser o mal, já tem um problema muito grande na sua vida, viu? Não tem um que queira o mal, eu espero, Jesus, nem a respeito de si nem do outro. Se tiver, se converta agora, e o demônio que está em você escondido sai agora, em nome de Jesus. Porque é errado querer o mal para alguém e querer o mal para si próprio. É obra do diabo, é obra de Satanás. Seja liberta agora, seja repreendida agora a obra maléfica, a obra demoníaca na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Quem quer o mal para si próprio. Não, qual a sua expectativa do seu futuro? Morrer. É normal? Eu quero ser salvo. Se a morte for o meio que eu vou ser salvo, amém. Mas eu não quero morrer, eu quero ser salvo. E se possível com arrebatamento. Quem é como eu aqui que quer ser arrebatado? Irmão, teve gente que levantou a mão tão rápido que eu acho que vai ser arrebatado mesmo. Mas tem gente que quer o mal para si e para os outros. Tem gente que tem prazer de infligir o mal a si próprio. Não, seja repreendido Satanás na sua vida agora. Toda opressão, toda possessão, toda obra do diabo sai agora da sua vida em nome de Cristo Jesus. Nós precisamos querer o bem, ter como alvo o bem para nós e para os outros. Deseje o bem para o outro, porque você vai estar atraindo o bem para a sua vida também. Tem gente que fica desejando a ruína dos outros. Irmão, já queria ter acabado, mas Deus está me dando e eu vou falar. Pare de desejar a ruína dos outros, a destruição dos outros, o mal desenvolver dos outros, porque é a sua vida que vai ter tudo isso. E está vindo do céu, viu? Como eu disse, já tinha mudado aqui, já tinha acabado. Deseje o bem.
Fique feliz com o bem do outro, com a conversão do outro, com a transformação do outro. Ore para que o outro progrida como crente, como servo de Deus. Pare de trazer estigma para a pessoa que errou, falhou, pecou. Errou, falhou, pecou. Como você também erra, falha e peca. Irmãos, eu tenho me irritado com isso esses últimos dias, confesso. De gente que porque alguém pecou e o pecado ficou descoberto, descortinado, todo mundo soube, aí quer pegar fulano, fulana, beltrano, beltrana como Cristo. Não! Deseja a Ele a mesma sorte de mudança que você teve, a mesma sorte de transformação que você teve, a mesma sorte de santificação que você teve, porque como Cristo fez na sua vida, Ele quer fazer por qualquer pessoa. Eu já falei aqui que se Hitler tivesse crido, ele ia para o céu. Imagine essa pessoa que você talvez olha e deseja o mal. Eu tenho certeza que Hitler ela nunca será. Então desejo o bem. Mas infelizmente, irmãos, alguns não vão receber o bem que gostariam de receber. Por quê? Porque não creram. Por quê? Porque não foram fiéis à sua crença. Não adianta de nada estar aqui com o nome de pastor, com o nome de diácono, de auxiliar, de presbítero, de evangelista, de arcanjo, de querubim, de vice-deus, que tem também, infelizmente, hoje em dia, misericórdia, de apóstolo, de presidente de departamento. Não adianta de nada. Tem a carteirinha da Igreja do Brasil para Cristo. Fico muito feliz de você fazer parte dessa igreja. O seu pastor lhe ama e eu creio que esse povo lhe ama também. Diga amém. Cuidado com o amor fingido, viu, vigie? Você está dizendo que ama, ame mesmo. Mas não vai adiantar de nada. Se for da boca para fora. Ou crê e é fiel à fé que diz ter. E como eu sou fiel à fé que eu digo ter? Bíblia, palavra, escritura, andar segundo os princípios de Deus. O Deus santo que eu encontrei me torna santo como Ele é. Sejam santos porque eu sou santo. Isso é muito sério, irmãos. E Jesus está voltando. Essas 5 mensagens, eu acho que é 5, não tenho certeza não, é 5 ou é 4. Só reforçou que muita gente aqui já estava roxo, vermelho, verde, a cor que você quiser de saber. Jesus está voltando. Nunca foi tão claro, tão evidente, tão lúcido. Nunca foi algo que não tem como não notar, não tem como não ver. Então, se ajeita. Primeiro, se você não é crente, creia. Depois que você é crente, se ajeite. Diga isso para o seu irmão, se ajeite. Me permite a expressão? Tome vergonha. E eu estou falando comigo primeiro, viu? Você é crente ou não é? É homem de Deus ou não é? É mulher de Deus ou não é? Deus tem me falado esses dias sobre a justiça dele. Deve estar vindo mensagem sobre isso esses dias. Provavelmente na ceia. Onde Deus diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, as demais coisas são acrescentadas. A igreja hoje, ela não busca nem reino nem justiça, as demais coisas que não devia buscar, porque devia ser acrescentada. E aí, nem busca o reino e muito menos a justiça. E aí é onde vai entrar o... Eu estou com medo. Deus está batendo já em mim e eu estou com medo já. Porque a gente está muito longe da justiça. Se ajeite, seja crente, fale como crente, viva como crente, pense como crente, ande como crente, se vista como crente. Seja crente. Porque não está adiantando nada não se você não for crente. A trombeta vai tocar, você vai ficar e vai passar pela grande tribulação todinha, e vai morrer sem Cristo, e vai ser ressuscitado para o trono branco, para ser julgado pelas obras, e aí viveu todo esse tempo aqui, abrindo mão de um bocado de pecado, que provoca algum desejo, mas não deixa de ser pecado, para ir para o inferno do mesmo jeito. Se ajeite. Porque a relação que eu vou ler aqui, infelizmente, tem um bocado de crente que se enquadra nela. E eu espero que você não seja um dos que se enquadra nela, porque eu já me enquadrei em algumas coisas aqui, mesmo sendo crente, presbítero, ó, ia me valer de nada. Chegasse lá na outra vida, me deixe trair. Por quê? Porque eu fui presbítero. Vá para o inferno mesmo assim. Se converta, se
se ajeite, porque é aquele que vencer. Terminando, lendo a lista. Verso 8, capítulo 21. Mas os medrosos, como tem crente medroso, meu Deus. Crente que tem chamada de Deus. Eu não vou não porque eu tenho medo, o povo vai falar de mim, vão ficar rindo de mim, vão ficar olhando pra mim. Eu não vou fazer não porque vão me criticar, vão me xingar. Vai te converter, rapaz. Recebe coragem vinda do alto. Lembra do que Deus disse a Josué: tem de bom ânimo, seja corajoso, eu estou contigo. Aleluia. Ninguém está aqui porque é bom não, está aqui porque Ele é bom e usa. Eu já dei meu testemunho, eu me converti. E antes de eu me converter, eu não apresentava seminário na igreja, na escola. Seminário, trabalho, porque eu tinha medo do povo, dos alunos que eram meus amigos. Quando eu chegava lá, eu ficava tremendo assim, ó. Eu tirava 0. Eu tirava nota quando eu podia fazer a parte escrita, mas tinha professor ruento. Professores, por favor, não sejam ruentos, que dizia: você é obrigado a apresentar lá na frente. Eu digo: então eu vou tirar 0. Eu não vou lá nunca. E onde é que eu estou hoje? Olhando para tua cara. Confesso que de vez em quando eu subo aqui, só Deus sabe, tremendo. Mas a minha coragem vem de Deus. Então se Deus te chamou, eu tenho certeza que Ele te chamou. Toma uma vergonha e te encoraja. Gera um ânimo dentro de ti. Deus me dá força que eu vou tremer. Talvez eu vou falar umas palavrinhas erradas de vez em quando, como eu falo também. Mas o Senhor vai me aperfeiçoar, o Senhor vai melhorar. E aquele que talvez ficar rindo de mim, me xingando, dizendo que o meu lugar não era ali, ele vai ter que um dia reconhecer que o Senhor é na minha vida. Mas tem um caminhão de medrosos, né? Medrosos, vigie. É da lista de quem não vai, viu? Diga-se misericórdia. Incrédulos. Tem um caminhão dentro da igreja, sabia? Hebreus capítulo 11, verso 6. Aquele que se chega a Deus precisa crer. E a carta estava sendo escrita a crente. Tem muita gente que está aqui com o nome de crente e não crê. Creia. Ao ponto de dar a sua vida, que se você for incrédulo é em vão. Seguindo, os abomináveis. Abomináveis aqui é todos aqueles que praticam coisas abomináveis aos olhos de Deus. O prostituto é um abominável, o adúltero é um abominável. Aquele que é praticante da homossexualidade é abominável aos olhos de Deus. E isso não me traz felicidade nenhuma em dizer não. Não existe aqui o pecado da homossexualidade sendo colocado no nível maior do que outro pecado, não. Vai tudo levar para o mesmo lugar, inferno. É abominável. Os abomináveis não vão para o céu. Assassinos. E não é só assassino de arma não, no bucho não, viu? É assassino, é. Tem gente que não usa arma, não usa espada, não usa faca, mas a língua já matou muita gente, viu? Olha pro teu irmão e vê se ele tem cara de assassino. Guarda essa faca, essa espada de 30 gumes, que eu acho que é 30 gumes, na bainha da tua boca. Para de matar crente, para de matar pessoas, para de exterminar vidas. Usa a tua boca para bênção, usa a tua boca para crescimento dos outros, para o teu próprio crescimento, para o crescimento da tua família. Deixa de ser assassino. Tem muita gente, viu, que vai se surpreender. Por que eu tô aqui? Porque matou, mas eu não matei ninguém, nunca enfiei a faca no bucho de ninguém. Mas matou muita gente na fé. Matou muito profeta, matou muita gente que era de Deus, mas deixou de ser de Deus por causa da língua. Seguindo. Cadê? Assassinos. Devassos. É aqueles que vivem devassinão fora dos propósitos de Deus. E aqui está falando da área sexual mais uma vez, viu? Sexo é depois do casamento. Não tem desculpa não, meu irmão. É pecado. Simples assim. Depois que casou, é ser fiel até a morte. Simples assim. Eu posso me divorciar porque eu não gosto mais. É pecado o divórcio. Mas pela dureza do coração, Deus até deu a permissão de dar carta de divórcio. Só que aquele que pediu o divórcio sem motivo para pedir, pode divorciar. É pecado, vai ter que pedir perdão pelo divórcio, mas vai ter que abraçar o celibato pro resto da vida. Você aguenta? Se não aguenta, então é até que a morte te separe desse ou desta que você escolheu. Sério, né? Seguindo.
E tem muito púlpito cheio de devasso, viu? Pastor que é casado a 30ª vez. Aí você pode dizer, como é que pode, pastor? Vai pro inferno. Pode, é simples assim. Se foi o causador da separação e casou de novo, pode estar feliz como foi, entre aspas, com a nova família. Mas para Deus é um devasso que vai pro inferno. Duro, né? Bíblia. Feiticeiros, toda obra de feitiçaria é pecado. Idólatras, por isso que eu chamo aquele povo lá de primo. Idólatra, idolatria é pecado. Agora, a gente só olha para as imagens, né? Pare de idolatrar seu marido. Pare de idolatrar a sua esposa. Pare de idolatrar os seus bens. Pare de idolatrar seu dinheiro. Pare de idolatrar a placa da sua igreja. Eu amo a Igreja do Brasil para Cristo, mas ela não é meu alvo não. Meu alvo é Jesus, meu alvo é o céu. Meu alvo é servir a Deus. Aqui é um quartel no qual eu me enquadro para servir a Deus. Mas eu não idolatro a minha denominação não. Mas tem muita gente, viu, que defende a denominação mais do que defende Jesus. Diga assim, misericórdia. Então idolatria não é só imagem não, viu? Tem muita gente idólatra de bens, de dinheiro, de família e de outras coisas mais. Abandona a idolatria, porque os idólatras não entrarão no céu. E todos os mentirosos, ai, ai. Eu não vou perguntar quem mentiu não, porque se você não levantar a mão, você vai estar mentindo. Eu ia perguntar assim, quem mentiu hoje? Aí alguém não ia levantar a mão, estava mentindo. Os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. A mentira não é a melhor alternativa nunca. Fala a verdade, com amor, mas a verdade. Esses dias eu recebi um telefonema e eu vou até dizer algo aqui que eu não tinha dito ainda para a igreja. Esse ano a nossa obra fez a primeira vez a própria revista dos 12 dias de oração para 12 meses de bênção. E eu tive uma grata surpresa esse ano. No mês de fevereiro, um dos pastores responsáveis pela nossa obra na convenção estadual ligou para o vosso pastor e disse: pastor, você foi um dos escolhidos para escrever uma das lições dos 12 dias de orações para 12 meses de bênção do ano de 2023. Quem pode glorificar a Deus por isso? Então, se Deus permitir, vai ter lá uma das lições escrita pelo seu pastor. E aí ele ligou para mim, já faz uns 3 meses que ele falou comigo, né? E aí, pastor, o senhor já tem alguma coisa para mandar? Irmão, o espírito da mentira, o capeta, Satanás, chegou perto de mim e disse: tenho, mas eu não posso enviar agora não. Eu digo: não vou dizer isso não, Satanás. Sai, 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 sai. Pastor, vou ser bem sério, tem mesmo ideias na minha cabeça. Mas foi um corre-corre tão grande, tanta mensagem que eu tive que pregar, tanta coisa que eu não consegui fazer nada. E eu falei a verdade. E a única coisa que ele botou lá, gratidão pela resposta. Porque eu fiquei com medo talvez de ser penalizado se eu falasse a verdade. Para quem é crente, a verdade deve ser a única opção. Seja verdadeiro, com amor, com carinho. Escolha as melhores palavras, mas diga a verdade. Porque quem diz mentira é filho do diabo. Simples desse jeito. Para finalizar, irmãos, terão, quem faz tudo isso aqui? Tem um bocado de crente que infelizmente se enquadrou, viu? Terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou anda segundo a fé que diz professar, ou tudo que está vivendo será em vão. Ou crê em Cristo, ou não há outra alternativa. Simples assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Por mim não, viu? Por Cristo. E o último versículo do livro de Apocalipse, capítulo 22. O último não, o penúltimo, verso 20. Fechando o livro de Apocalipse. Deu tempo, é? Passei alguns minutos, peço perdão, mas foi todos os dias que passamos. E eu espero a compreensão. Que diz assim: aquele que testifica essas coisas diz: certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Quem pode dizer Maranata? Ora vem, Senhor Jesus.
Ele que disse isso, certamente cedo venho. E aí João disse amém, conduzido pelo Espírito Santo. Ora vem, Senhor Jesus. Entenda o peso de dizer essas palavras. Você tem sido fiel para dizer amém. Pode vir que eu estou pronto. Amém. Se a trombeta tocar agora, eu vou piscar e vou estar nos céus contigo. Você de fato pode dizer, depois do certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Eu espero que, se não ainda, a partir de hoje você esteja pronto. Nós possamos estar preparados. Porque não tem carro, não tem casa, não tem cura, não tem porta de trabalho, não tem dinheiro, não tem família, não tem nada que compense a nossa fé, a não ser a certeza da salvação, a não ser estar com o Jesus que está dizendo para mim e para você nesta noite: eu venho sem demora, eu estou chegando, eu venho buscar aquele povo que lavou as suas vestes no meu sangue, no sangue do Cordeiro. Fecha teus olhos. Eu gostaria de saber se há alguém aqui nesta noite. E eu não vou apontar para ninguém. Irmão, eu só faço isso se Deus mandar. E até hoje Deus não mandou apontar para ninguém. Mas você ouviu a palavra, você ouviu. E ainda que você não ouviu todas as outras mensagens, deu para entender o que é que Deus falou aqui nesta noite. E eu gostaria de saber se há alguém que ainda não serve a Cristo, que ainda não confessou a sua fé em Jesus e deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus. Se houver, dê o sinal com sua mão que eu quero orar por você. Eu não vou me prolongar, como eu disse, eu já passei bastante do horário. Mas eu gostaria de saber, alguém? Se houver na live onde você está, você pede perdão a Deus, recebe Jesus no seu coração e procura uma igreja cristã protestante perto da sua casa. Se for essa, estaremos felizes. Se não for, felizes da mesma forma, porque você estará na presença de Deus. Mas eu quero saber, alguém que entendeu que certamente Ele está vindo, que Ele está próximo de chegar e que só vai para o céu quem creu nele, só vai ser julgado salvo aquele que tiver o nome no livro da vida, que não tem outra forma, não tem outro ajeitadinho, que é isso ou isso e precisa e quer nesta noite entregar a sua vida a Cristo? Alguém? Se não há, continuaremos servindo a Deus. Antes de aplaudir o Senhor, olhe para o seu irmão e diga assim: seja fiel até o fim e você vencerá. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.